Deuteronômio capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: Não cruzarás o Jordão. O Senhor teu Deus cruzará à frente de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que tu tomes posse delas. Josué cruzará diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará, como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a terra deles, as quais ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós diante de vossa face, então a eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem sejais horrificados diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: Sê tu forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, ele é aquele que vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. A lei deve ser lida ao povo a cada 7 anos. E Moisés escreveu esta lei, e a Deus aos sacerdotes, filhos de Levi, que carregavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano do perdão dos débitos, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer diante da face do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás em voz alta esta lei diante de todo Israel, aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, e o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que ouçam, e para que aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e preservem, protejam, obedeçam todas as palavras desta lei, para as cumprir. E que os filhos deles, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra para a qual estás cruzando o Jordão, para tomar posse dela. Moisés e Josué se apresentam a Deus. E disse o Senhor Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué, e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens e comissione no cargo. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda em uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem postou-se sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e prostituirá indo após os deuses dos estrangeiros da terra para cujo meio vai, e me deixará, e quebrará o meu pacto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e o desampararei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Porventura não me alcançaram estes males, em razão de não estar o meu Deus no meio de mim? Certamente esconderei o meu rosto naquele dia, em razão de todos os males que ele tiver feito, por se haver voltado para outros deuses. Moisés escreve cântico, adverte o povo, ensina-lhe o cântico, encoraja Josué, antevê corrupções. Agora, pois, escrevei vós este cântico para vós, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na boca deles, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque trarei a eles para dentro da terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e eles comerão, e se saciarão, e se engordarão. Então se voltarão para outros deuses, e os servirão, e me provocarão, e quebrarão meu pacto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico testificará contra ele como uma testemunha, pois não será esquecido para fora da boca de sua semente. Porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que eu o tenha trazido para dentro da terra, que tenho prometido com juramento.
Assim Moisés escreveu esse cântico naquele mesmo dia e o ensinou aos filhos de Israel. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Sê tu forte e corajoso, porque tu trarás os filhos de Israel para dentro da terra que eu lhe jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever em um livro rolo todas as palavras desta lei, até de todo as acabar, aquele Moisés deu ordem aos levitas, que levantam e carregam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai este livro rolo da lei, e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja a lei por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião, e a tua nuca, que não se dobra. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. E quanto mais será depois da minha morte? Ajuntai diante de mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos eu falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, eu tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis ao extremo, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante os olhos do Senhor, para o provocar a ira, através da obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até de todo as acabar. Deuteronômio, capítulo 32. Último cântico de Moisés, testemunhas, relembrando, advertindo. É proibido de entrar em Canaã. Inclinai-me os vossos ouvidos, ó céus, e falarei, e ouvi, ó terra, as palavras da minha boca. Goteja minha doutrina como a chuva, destila minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a terra grama, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Creditai grandiosamente a nosso Deus. Ele é o grande rochedo, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é ele. Corromperam-se contra ele. A mancha deles não é a mancha de seus filhos. São uma geração perversa e retorcida. Recompensais assim ao Senhor, ó povo, vil, mau e sem inteligência? Não é ele teu pai que te adquiriu? Não tem ele feito a ti e te estabelecido? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Pergunta aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividia para as nações as suas heranças, quando separava os filhos de Adão uns dos outros, ele estabeleceu os limites dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção, lote do Senhor, é o seu povo. Jacó é o cordão de medir, marcando o que é o lote da sua herança. Ele o achou em uma terra deserta, em um ermo solitário cheio de uivos. Ele o guiou ao redor, o instruiu e o guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, voeja sobre seus filhos, estende largamente as suas asas, toma-os e os levanta, carrega sobre as suas asas. Assim o Senhor sozinho o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre lugares altos da terra, e comeu o produto dos campos. E o fez sugar mel para fora da rocha, e sugar azeite para fora da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros, filhos da terra de Bazã, e dos bodes, com a gordura de rins, de trigo, e bebeste o puro sangue das uvas. E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste a ti, engrossastes a ti, e de gordura te cobriste. Então ele deixou a Deus, que o fez, e desprezou o grande rochedo da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o provocaram a ira. Sacrifício ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais vossos pais não temeram.
Tu te esqueceste do grande rochedo que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O Senhor viu isso e os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles. Verei qual será o fim deles, porque são geração muito perversa, filhos em quem não há fidelidade. A zelo, ciúmes me provocaram, com aquilo que não é Deus. Com as suas coisas de nenhum valor me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, ciúmes, com aqueles que não são povo. Com a nação vil, má, os provocarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas flechas esgotarei contra eles. Exauridos ficarão de fome, devorados pela febre ardente e com amarga destruição. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpente do pó. Por fora a espada e por dentro o pavor devastarão tanto ao homem jovem como à mulher virgem. Assim a criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse: para dentro de todos os cantos os espalharei. Eu farei cessar a memória deles dentre os homens. E se eu não receasse a irada zombaria do inimigo, para que os adversários deles não entendam isso erroneamente, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso. Porque são uma nação falta de conselhos, prudência, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o fim deles. Como poderia ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, exceto se o grande rochedo deles não vender a eles, e o Senhor os não entregara? Porque a rocha deles não é como o nosso grande rochedo, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a vinha deles é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, os seus cachos são amargos. O seu suco de uvas é ardente, veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isso guardado, acumulado comigo, selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa, no tempo que resvalar o pé deles, porque o dia da ruína deles está próximo, e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos quando ele observar que o poder das mãos deles se foi, e tornou-se nenhum para o prisioneiro e para os libertados. Então ele dirá: onde estão os deuses deles? A grande rocha em que confiam, de cujos sacrifícios eles comiam gordura e de cujas ofertas líquidas, derramadas, bebiam suco de uvas. Que se postem eles em pé e vos ajudem, para que haja proteção para vós outros. Vede agora que eu, sim, eu, sou ele, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que possa livrar para fora da minha mão. Porque levantarei a minha mão ao céu e direi: eu vivo para sempre. Quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar possessão do juízo, então retribuirei vingança sobre os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas flechas de sangue, e a minha espada devorará carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça, haverá vinganças sobre o inimigo. Cantai, retumbando de júbilo, ó nações, juntamente com o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia do seu solo e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as ordeneis a vossos filhos, para que eles preservem, protejam, obedeçam todas as palavras desta lei, para as cumprir. Porque esta palavra não vos é vã,
antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra a qual, cruzando o Jordão, ides para tomar posses dela. Depois falou o Senhor Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe para o monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e sede recolhido ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e foi recolhido ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel.